Antes de pensar o que tu tem que comer para emagrecer até, eu gosto de fazer a seguinte pergunta. O que tu comeu até agora que te deixou nesse estado que você está, que você não se sente confortável? Oi, meu nome é Daiane Silva, sou nutricionista funcional especialista em emagrecimento e ajudo você a transformar o seu corpo e a sua saúde física e mental também. Bom, eu recebo todo dia perguntas, dúvidas, por onde eu começo, o que eu tenho que comer para emagrecer, o que eu tenho que fazer. E aí eu te digo, antes de pensar o que tu tem que comer para emagrecer até, eu gosto de fazer a seguinte pergunta. O que tu comeu até agora que te deixou nesse estado que você está, que você não se sente confortável? O que tem na tua rotina alimentar que te fez chegar a um estado de sobrepeso, de obesidade, ou um estado inflamatório até? Como que está a tua saúde? Então, antes até de pensar o que eu como para emagrecer, primeiro passo, eliminar os lixos que estão te adoecendo. Eliminar aqueles produtos inflamatórios da tua cozinha, eliminar aquilo que te inflama, que te deixa com o paladar contaminado, com vontade de comer doces. Como que está o teu sono? Como que está a qualidade do teu sono? Como que está a tua ingestão de água? Então, antes até de pensar o que eu como, o que tu deve eliminar, qual lixo que tu deve tirar da tua vida. Dito isso, então eu posso deixar aqui algumas dicas práticas e simples de serem seguidas que você vai começar a introduzir na tua rotina alimentar. Primeiro passo é o que tu usa para temperar o alimento aí da tua cozinha. Alguns temperos que a gente compra no supermercado são altamente inflamatórios, maléficos para quem quer perder peso, emagrecer, mudar a composição corporal. Sazon, caldo quinor, fondor, arisco, glutamato, todo tempero industrializado que contenha glutamato, ele deve ser eliminado da tua rotina alimentar. Nutri, o que eu devo colocar no lugar? Orégano, manjericão, salsinha, manjerona, alecrim, pode ser temperos naturais, pode ser temperos secos, salsinha, alho, cúrcuma em pó, aquele açafrão em pó, sabe? Pimenta caiena. Então, gente, temos disponíveis diversos alimentos que vão trabalhar a favor da tua saúde. Os alimentos, eles têm um efeito fitoterápico, então, além de dar sabor, né, a toda a preparação que tu vai fazer, ele ainda vai te nutrir. E quando a gente come comida de verdade, o nosso corpo, ele não estranha. Quando a gente come um alimento que é feito pela indústria alimentícia, um alimento industrializado, o nosso corpo não reconhece aquilo como sendo algo... aquilo ali não é um alimento natural, não é daquilo que ele precisa. Quando ele estranha, ele desenvolve um processo inflamatório. Quando a gente desenvolve esse processo inflamatório, a gente tem celulite, aumenta peso, aumenta cortisol. O processo inflamatório faz a gente ficar mais inchada, com menos disposição, dores nas pernas, abdômen inchado, prejudica a função intestinal. Então, é tudo isso que acontece no teu corpo quando tu escolhe um alimento que, na verdade, não é um alimento, é um produto alimentício feito pela indústria e não comida de verdade. Qual tipo de açúcar você está usando? Você ainda está usando açúcar branco, refinado? Comece a tirar o açúcar aos poucos, né? Como que tá a tua ingestão de água? E às vezes as pessoas acham que para começar a perder peso, para começar a mudar essa rotina alimentar, precisa ficar sem comer, precisa passar fome, precisa de uma dieta restrita e totalmente ao contrário disso. O nosso corpo, ele precisa de combustível, eu sempre gosto de falar isso. Sabe um carro? Vamos fazer a analogia do carro, eu gosto bastante de usar essa analogia. O carro, ele tem um carro a diesel. Se você colocar álcool num carro a diesel, não vai dar certo, vai estragar o motor. O nosso corpo, ele funciona perfeitamente, tem todas as suas funções metabólicas.
ele precisa de um combustível. O que é esse combustível? É o nutriente. Então, como é que eu posso fazer com que essa minha máquina, que é o meu corpo, funcione de uma maneira correta, sem adoecer, sem ficar fadigado, sem desenvolver processos inflamatórios? Os processos inflamatórios fazem eu aumentar peso. Como é que eu posso fazer com que isso ocorra? Nutrindo o meu corpo, dando alimento. O que ele precisa? Comida de verdade. Então, eu vou levar a comidinha de verdade até a minha célula, ele vai se nutrir e não vai adoecer. Como é que está a tua ingestão de água? A gente precisa em torno de 2,5 litros de água por dia só para ficar hidratado, para o corpo desenvolver todas as suas funções. Quando isso não ocorre, o que acontece? Ele fica desidratado, ele fica sedento. Nosso corpo é feito por 80% de água, então olha a gravidade. E a gente não tem que esperar sentir sede para beber água. O nosso maior erro é esperar que a gente normalmente lembra de tomar água quando sente sede, quando a boca está seca. Quando está nesse estágio, o nosso corpo já está sedento por água. Quando eu não tomo água, eu começo a desenvolver também dores de cabeça, o intestino não funciona, eu fico constipada. Constipada é não fazer o número 2. Vou citar um exemplo. Esse tempo a minha funcionária lá de casa chegou e perguntou se tinha remédio para dor de cabeça. Eu não tenho, gente, eu não tenho remédio para dor de cabeça em casa. E parece meio estranho, mas não tenho mesmo. O que eu trago aqui para vocês é o que eu vivo realmente no meu dia a dia. E aí eu perguntei para ela: tu tomou água? Ela: não tomei água hoje. E aí eu falei: toma 3 copos d'água que a dor de cabeça passa. E pronto, passa mesmo. Muitas vezes a gente tem dor de cabeça, é falta d'água, tá desidratado e a gente não lembra disso, aí vai lá e toma um remédio, né? Já começa a machucar, toma um remédio. Isso aí ao longo do tempo desencadeia um processo de doença no nosso corpo. Isso pode desenvolver até um quadro de enxaqueca. Nosso corpo, eu gosto muito de usar a natureza como exemplo. Nosso corpo, ele é perfeito. Ele foi feito... nós temos na natureza recursos disponíveis para que tudo funcione perfeitamente. Com comida de verdade, com movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Da mesma forma que não fomos feitos para comer a todo momento, né? Eu vejo pessoas com medo de fazer jejum, mas olha a nossa história. Olha como que era nos antepassados. A gente não se alimentava o tempo todo, não tinha a todo momento essa oferta de alimento, né? Então, não é normal comer o tempo todo, não é saudável comer o tempo todo. Então, é sim saudável, é benéfico a gente ter períodos alimentados e períodos não alimentados. Essa intermitência, hora alimentado, hora não alimentado, é normal, é fisiológico. Os nossos antepassados, lá na nossa história, o homem se alimentava conforme ele caçava, né? E se movimentava todo o tempo, tinha que buscar o seu alimento. E com a indústria, essa era da indústria, veio essa história de ter que comer a cada 3 horas. Gente, isso é a situação mais de doença que existe na nossa vida. Então, não é saudável comer a todo momento, a cada 3 horas, não é saudável ficar sem se hidratar, a gente precisa de água. E você não precisa de produtos diet, light para emagrecer. Você precisa de comida de verdade. O alimento, ele é o combustível do nosso corpo, dessa nossa máquina humana. Então, quando eu dou para essa máquina o combustível correto, ela funciona de uma forma linda, perfeita, sem adoecer. E tudo vai ficando... as suas funcionalidades vão ficando melhores, né? Sem aquele alimento da indústria, aquilo que nos adoece, tá bom? Um beijo para você.